Fala tropa, hoje a gente vai para mais uma aula e a gente vai falar um pouco sobre página de vendas e vídeo de vendas, tá? O objetivo aqui é ensinar os princípios e técnicas para criar uma página de vendas e um vídeo de vendas que de fato funcione e converta os visitantes em vendas. Então o foco é cobrir os elementos essenciais e as melhores práticas e estratégias para maximizar a conversão, sendo ela de vendas, no caso na página de vendas, junto com o vídeo de vendas. Pensa o seguinte, assim como uma vitrine em uma loja de luxo, pensa cuidadosamente em uma vitrine interessante e arranjada para atrair os seus clientes e despertar o desejo, a página de vendas ela também tem que ser interessante visualmente. Primeiro, ela tem que ser atraente e ela tem que passar um profissionalismo. Logicamente, para capturar a atenção das pessoas que passam por ela. Assim como o outdoor no meio da rua, quando você está andando de carro, ele chama a tua atenção. Então, como é que funciona a estrutura de um vídeo de vendas? Primeiro, a gente vai separar isso por partes para ficar mais fácil você entender. A primeira parte, a gente tem a promessa, ou seja, a headline. Então, qual é a principal transformação, benefício que seu cliente pode esperar sobre o seu produto? Dentro dessa headline, você pode falar sobre o seu quadro na parede, que a gente chama, que é o resultado rápido que essa pessoa vai ter. Além disso, o decorado, o resultado que ela vai ter de maneira perene após o quadro na parede. Então, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela quer o quê? O resultado imediato é ela emagrecer. Qual é o quadro decorado que ela vai levar para a vida? É mais saúde e longevidade, por exemplo. Então, esse gancho, que é a promessa ou headline, ele prende a pessoa de cara dentro dessa página. Por exemplo, uma headline para gestor de tráfego. Então, 80% dos seus resultados não estão no gerenciador de anúncios. Entendendo de estratégia, você é melhor remunerado. Tá vendo como é que essa headline ela chama atenção e diz para que público que é? E eu estou dizendo qual é o resultado que você vai ter, que é ser melhor remunerado. Então, ainda no vídeo de vendas, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar claro para quem é e para quem não é. Esse seu produto ou serviço que você está vendendo ou um produto digital. Isso é importante para a pessoa se identificar que isso é para ela. Então, que esse produto que a gente está oferecendo se encaixa perfeitamente para ela. Então, exemplo, no meu caso, é para infoprodutores e gestores de tráfegos ou profissionais liberais que querem melhorar o seu resultado ou terem uma nova profissão. E não é para quem quer resultado rápido ou fácil, ou quem não gosta de números ou fazer análise de dados em si. Ou quem acha que precisa só apertar um botão e o negócio já está funcionando. E também não é para quem não tem uma oferta clara ou não sabe exatamente o que está vendendo. Ou para quem acha que qualquer investimento em tráfego é garantia de resultado. Isso não existe, tá, gente? Principalmente no início, você vai ter que colocar dinheiro para aprender e entender. É como se você fosse investir na bolsa. Você começa investindo pouco e à medida que você for entendendo os resultados e as métricas, você vai aumentando o seu orçamento. Aí depois, ainda dentro do seu vídeo de venda, vai entrar os argumentos lógicos. Aqui o objetivo é convencer através de dados, estatísticas ou lógica, mostrando que racionalmente essa decisão é uma boa e faz sentido. Exemplo, no caso do VTSD, existem 200 milhões de pessoas no Brasil, sempre vai ter alguém comprando na internet. Já na sequência, o que pode ter dentro desse vídeo de vendas? A prova. Essa parte inclui, por exemplo, depoimentos, histórias reais, estudos de caso. Então a ideia é provar que o método que a gente está vendendo, de fato, ele funciona. Aí você deve estar parando para pensar, porra, mas eu estou começando agora, eu não tenho prova. Se você não tem prova, você não coloca agora. A partir do momento que você tiver, você insere. Não necessariamente todos os itens que eu vou falar aqui, eles precisam estar dentro do vídeo de vendas, mas são super importantes. Eu aconselho que estejam. Evoluindo ainda mais esse vídeo de vendas, o que é importante ter? A história, que é onde a mágica acontece, onde vai gerar a conexão. Aqui a ideia é fazer a pessoa imaginar a transformação dela dentro do produto. Ou, se não for um produto ou um serviço. Então, gente, o que é importante ter dentro da história? Como ela é composta? Primeiro, ela tem que ser sumária, começo, meio e fim. Ela tem que ser cênica, em detalhes. Então, é muito importante que ela tenha diálogos e estabeleça momentos dentro da sua história. Você tem que fazer com que a pessoa visualize como se ela estivesse vivendo o que você viveu. Depois a gente parte para a parte do conteúdo, onde a gente compara o jeito certo e o jeito errado. Nessa parte a gente fala sobre os problemas que podem aparecer pelo caminho e como o nosso produto resolve esses problemas. Tá, um exemplo do jeito errado, tá? Meu público é todo mundo que gosta de moda. Jeito certo, meu público são mulheres de 25 a 30 anos que gostam de moda sustentável e valorizam produtos feitos de maneira artesanal, ou seja, de maneira manual. E por que isso é importante? Quanto mais específico for o público, melhor será o direcionamento dos seus anúncios. Quando você sabe exatamente com o que você está falando, você consegue ajustar sua comunicação, melhorar a oferta e vender mais. Segundo exemplo do jeito certo e jeito errado, teste de anúncios. Jeito errado é você subir alguns anúncios e não olhar para eles. Jeito certo é lançar ali 3 variações do mesmo anúncio, imagem diferente ou chamada diferente, e analisar qual performa melhor fazendo um teste A/B, por exemplo, no dia a dia, se tratando de perpétuo ou pico de vendas ou lançamentos. Por que isso é importante? Esses testes eles são essenciais para o tráfego pago.
O que você acha que vai funcionar pode não ser o que realmente funciona para esse público. Então, quando você testa, você gasta menos e investe mais realmente onde converte. Terceiro exemplo é sobre o orçamento. Qual é o jeito errado? Jogar todo o orçamento em um único anúncio. Qual é o jeito certo? É você dividir o orçamento em diferentes campanhas e testar esse desempenho de cada uma. Logicamente, diversificar. Colocar todo o seu dinheiro em uma única estratégia é arriscado. Então, é importante você dividir e entender o que está funcionando melhor e conseguir direcionar esse orçamento de maneira mais atrativa, focando principalmente em trazer mais um ROAS em relação à sua campanha. Depois do jeito certo e do jeito errado, aí vem a explicação do método. Aqui a gente dá uma visão clara e detalhada de como funciona o seu método. Então, o que é o método? O método é um passo a passo que qualquer pessoa que seguir, ele tem mais chances de chegar ao resultado. Então, vou dar um exemplo prático. Quando você compra uma franquia, por exemplo, do McDonald's, você está comprando um método. Então, eles têm os fornecedores, eles têm a localidade, eles têm um método de preparo do hambúrguer ou da batata frita. Então, isso tudo, quando você compra a franquia, na verdade, você está comprando uma padronização, um método para que você tenha um resultado em faturamento. E aí, logicamente, a marca vai ajudar muito a fazer isso. Então, o método é um passo a passo que você precisa seguir para chegar a um resultado. É garantia desse resultado? Não. Mas ele vai ajudar muito você chegar nesse resultado. O método, então, ele tem esse passo a passo, que são esses pilares. Esses pilares, eles têm que ser dependentes e não interdependentes, porque se uma pessoa que vai comprar de você, ele vai querer comprar só uma parte do método, não o método inteiro. Um outro exemplo, no Venda Todo Santo Dia, a gente tem um método que chama CIE, que é Crescimento Exponencial Estruturado. E dentro desse método, a gente tem vários micrométodos e tem pilares para você seguir para chegar no resultado dentro do marketing digital. Logo depois, a gente vem e apresenta a oferta. Nessa parte, é importante detalhar bem o que a pessoa vai receber. Então, quais são os entregáveis? Quanto melhor você explicar esses entregáveis, e quanto mais interessante for esses entregáveis, melhor a sua oferta vai ter valor percebido. Então, qual é a ideia através da oferta? Que a pessoa ela tem um valor percebido gigante e você cobre mais barato do que o valor percebido que ela tem, porque ela tem a sensação que ela está ganhando muito, ou seja, está tendo um desconto. Uma outra coisa que também tem dentro do vídeo de vendas é você trabalhar a ancoragem do preço. Como ele se compara em relação às outras opções do mercado. A gente vai falar também sobre a questão do suporte e a garantia, para eliminar qualquer dúvida e eliminar os medos que você tem a respeito da tua compra. Então, o importante não é apenas ser informativo, mas também ser atraente. Então, para chamar de fato a atenção. Então, o que a gente vai falar dentro do vídeo de vendas tem que ter intenção clara de ser sexy e chamar a atenção dessa pessoa. Então, daqui a pouco eu vou dar um exemplo como você pode mostrar isso dentro de uma página de vendas, tá? Porque assim, a gente tem um vídeo de vendas e o vídeo de vendas está dentro de uma página de vendas. E essa página de vendas ela tem uma estrutura parecida com o vídeo de vendas, mas com menos informações. Então, eu vou dar um exemplo de como aparece a ancoragem dentro de uma página de vendas e como aparece a garantia, que também vai estar dentro do vídeo de vendas. Então, para finalizar o vídeo de vendas, a gente tem que ter uma chamada para ação forte. Então, um convite direto para que a pessoa age agora e não deixe para depois, que a gente chama de call to action, tá? Se eu fosse resumir para você aqui, todos esses pontos que eu falei de estrutura de vídeo de vendas são super importantes. Mas tem um que eu acho que é muito especial. Dois, na verdade. Primeiro é o conteúdo. Esse conteúdo, ele tem que ser um conteúdo que ele tem um quick in. Qual é o objetivo disso? Eu não falei sobre o jeito certo e o jeito errado. Você tem que ensinar alguma coisa dentro desse vídeo de vendas que essa pessoa, a partir do momento que ela veja o vídeo, ela já aprenda alguma coisa e consiga aplicar de maneira rápida dentro da vida dela. Então, um exemplo bom é dentro do vídeo de vendas da Kátia. A gente tinha um exercício de ginástica íntima que ela praticava durante o vídeo de vendas, o que muda a fisiologia dela. Então, ela já se sente lubrificada e mais excitada quando ela faz esse exercício. Então, ela vê que, de fato, isso funciona para ela. Então, dentro do conteúdo, você trabalha algo que seja um quick in também. Isso fortalece muito o seu conteúdo. E esse conteúdo, ele, de fato, tem que ensinar alguma coisa. Mesmo que a pessoa não compre naquele momento, vendo o vídeo de vendas, ela vai lembrar do que você ensinou e, em algum momento, ela vai voltar para comprar. Então, o segundo ponto é a oferta. Então, eu pararia um bom tempo para definir quais são os entregáveis dessa oferta. Quais são os bônus, qual é a boa ancoragem, qual é uma boa garantia. Inclusive, a gente vai ter um vídeo especificamente sobre ofertas. Então, eu nem vou me aprofundar tanto aqui sobre isso. Mas vai lá e confere. Então, vamos lá agora para a estrutura da página de vendas, tá? Eu decidi colocar já aqui dentro desse vídeo porque é bem parecido. Então, a estrutura da página de vendas, como eu falei, ela é parecida e segue alguns passos-chave. Então, a gente começa com a promessa, seguida de uma subpromessa. Depois, a gente aprofunda no valor que a gente está entregando, ou seja, quais são os benefícios para essa pessoa. Logo no início, a gente também já faz um convite para a pessoa assistir o vídeo de vendas, que está logo abaixo da headline da promessa. E aí, dentro desse subtítulo, a gente gera curiosidade para a pessoa ver. E a gente lista ali 3 a 6 pontos que a gente quer chamar a atenção para gerar essa curiosidade. Então, logo após o vídeo de vendas, a gente pode colocar
o preço ou não. Quando você vai colocar e quando você não vai colocar. Quando você está começando, a gente sugere que você não coloque o preço, tá? Se você já tiver um tempo já vendendo, aí você pode colocar o preço, tá? Porque quando você não coloca o preço, tende as pessoas clicarem mais no botão de vendas e ir para o Initiate Checkout. E aí também tem aquele efeito. Quando a pessoa vê o preço, ela já sai da página e não chega a ver o vídeo de vendas. E o vídeo de vendas é muito importante se tratando de argumentos para que a página de vendas seja eficiente. E aí logo após esse vídeo de vendas, após o preço, você já vem ali com a chamada para ação, a call to action com um botão para a pessoa ir para o próximo passo. Ela clicar, por exemplo, e ir para o Initiate Checkout. Em seguida, logo após o botão de compra, você vai colocar ali para quem é e para quem não é. Você vai trazer os argumentos lógicos, se eu falei lá do lance de 200 milhões de pessoas mais acima. E logo em seguida, a gente mostra a prova. Então a gente coloca ali uma seção de depoimentos. A gente pode colocar depoimentos em prints e a gente pode colocar depoimentos em vídeos, né? Eu vou dar um exemplo disso. Esses depoimentos, eles têm que ser realmente depoimentos muito naturais e muito verídicos, tá? Então não é um elogio. A pessoa vai falar dentro desse depoimento de um resultado que ela teve. Então, no caso de um depoimento, por exemplo, para o Venda Todo Santo Dia ou para o Super Ads, para o Venda Todo Santo Dia, o cara tem mais vendas, né? E conseguir um determinado nível de faturamento. Dentro do Super Ads, é muito parecido. Eu vou querer o quê? Que o gestor de tráfego consiga mais clientes, seja melhor remunerado, e o infoprodutor, ele consiga aprender tráfego e gerar mais vendas para dentro do seu negócio, gerando mais alcance para sua marca. Logo depois a gente reexplica o método e faz uma oferta detalhada que eu já comentei. Aqui a gente especifica os entregáveis, reforça a ancoragem e a gente fala muito sobre a questão do suporte, que vai ter alguém fazendo esse acompanhamento, e também da garantia. Então beleza, então agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de como funciona a ancoragem e alguns itens que eu comentei dentro da página de vendas, tá bom? Vamos lá para o meu computador. Então vamos aqui, já na tela do meu computador, eu abri uma página aqui, que foi uma página que a gente criou, que é a página da Black Friday, Big Black Friday Infinita, que a gente criou agora. Inclusive foi recorde de vendas na Hotmart e no Brasil. Provavelmente a gente vai ganhar uma premiação da Hotmart em relação a isso. Então o que acontece? Nessa página que eu quero mostrar é a parte da ancoragem, que funcionou super bem. Então após o vídeo de vendas, né, e o botão que eu até comentei com vocês, a gente tem uma explicação da oferta. Para ter acesso por um ano a todos os produtos que serão oferecidos nessa Black Friday, você precisa investir. Como é que eu faço a ancoragem? Eu mostro o valor para a pessoa que ela pagaria e em seguida eu mostro o valor que é nessa oferta atual. Então, por exemplo, cursos online do Leandro Ladeira. Então vai TST R$ 2.500, Lightcopy R$ 2.000, Stories 10x 1.000, Automações Inteligentes R$ 2.000, Super Ads R$ 2.000, Filosofia Ladeira R$ 1.000, curso online do Érico Rocha. Fórmula de lançamento R$ 3.500, Mentalidade Black R$ 3.000, curso Fórmula High Ticket, nem é vendido, então é algo muito exclusivo, que dá um total de R$ 16.000. Isso é o que você pagaria se fosse comprar cada um separado. Então eu estou fazendo a ancoragem, pegando esse preço cheio, e aí eu venho em seguida ainda falando da ancoragem. Então vamos fazer as contas de quanto você investiria para ter acesso a todos os nossos cursos ao longo do tempo. Que para reforçar ainda a ancoragem, eu vou colocar as renovações. Ó. Se você fosse renovar por um ano, mais 12.000. Se você fosse renovar por mais um ano, mais 12.000. Se você renovar por mais um ano, ou seja, 3 anos, R$ 55.000. Mas hoje, se você comprar hoje, você vai pagar 12 vezes de 597, que vai dar mais ou menos ali uns 5 a 7 mil reais, dependendo se você for aluno ou não aluno. Então esse é o processo de ancoragem. Você comparar o que você pagaria com o que você vai pagar agora. Então aqui dá uma sensação que você está saindo ganhando muito. Consequentemente, se você não comprar, você tem a sensação, entre aspas, que você é meio burro, né? Então a ideia da ancoragem é você reforçar isso. E o legal da ancoragem é que você não pode criar produtos fakes. Todos esses produtos são produtos reais e que de fato têm um valor muito percebido no mercado. Então, ainda dando exemplos aqui, eu vou mostrar um pouco a página do Venda Todo Santo Dia, tá? Na página do Venda Todo Santo Dia, eu vou correr um pouco nela para você entender alguma das coisas que eu comentei nesse vídeo, tá? Que vai ter tanto no vídeo de vendas quanto na página. Então, primeiro, você vai ter um headline e uma promessa. Nosso caso aqui é como criar um negócio digital com o estudo mais completo do mercado. Depois eu tenho uma sub-headline. Nessa sub-headline, eu chamo a pessoa para assistir o vídeo de vendas e aí eu trago argumentos que, na verdade, são elementos de curiosidade. Então, quanto tempo demora para você ter resultado no digital? Quanto investimento que você vai ter inicialmente? Quais são os pré-requisitos? Quais são os produtos mais vendidos? Quais são os formatos? Em que média você vai faturar dentro do produto? Como você vai criar o produto? Como você vai testar? Como você vai gerar a ideia desse seu novo produto? Quais são os nichos que mais performam? Então, o que eu estou dizendo? Que dentro desse vídeo de vendas vai ter esses itens. Isso gera curiosidade da pessoa que está vendo e lendo para ver o vídeo de vendas. Então, o objetivo é a pessoa ver o vídeo de vendas
E aquela pessoa que é mais racional lê a página de vendas também, que também vai ter alguns argumentos. Porque como eu estava comendo a palavra... Ainda nessa página, então rolando, você tem o vídeo de vendas, como eu tinha falado, inclusive. Aí você tem o botão de vendas, que você pode colocar o preço aqui em cima ou não. Nesse caso, está sem o preço. E aqui eu tenho alguns argumentos lógicos de que você deve comprar. 1 ano de acesso ao VTSD, 365 dias de acesso ao meu aplicativo, que acaba fortalecendo a oferta, suporte via Zoom, de tráfego, copy, anúncios e criação de produtos digitais, garantia de 15 dias e acesso à nossa comunidade. Então isso aqui tudo fortalece a nossa oferta. Ainda seguindo, a gente traz prova, que é o quê? As pessoas que participaram e participam dos nossos cursos. Depois a gente tem alguns outros itens que são importantes, que também se traz prova, que são pessoas do mercado que são autoridade, que já compraram o nosso produto. Então, por exemplo, o Ravi Carneiro, que é da Fluência Academy, a Adriana Santana, João Paulo, da Hashtag Treinamentos, Felipe Ghisoli, que é do Universo Narrado, a Ananda Perim, Renato Assi, pessoas muito grandes do mercado que compraram o nosso produto e usam o nosso produto e acaba fortalecendo a nossa oferta. Aí eu trago aqui ainda mais alguns itens de prova, só que através de print. Alguns prints de pessoas que tiveram resultado, e aqui não é elogio, pessoas que realmente aumentaram seu faturamento e fizeram muitas vendas. Aí seguindo, a gente tem alguns depoimentos em vídeo, como inclusive eu comentei nesse vídeo, que é importante ter dentro da sua página de vendas e também ter dentro do seu vídeo de vendas. A gente ainda tem, vamos aí para outro ponto importante aqui. Aqui eu estou falando um pouco sobre o método em si, ó, que é o CEE, que eu falei que é importante você explicar o seu método e ele tem que ter pilares e esses pilares têm que ser dependentes e não interdependentes para que a pessoa não queira comprar uma parte só. Então a gente explica desde a concepção do produto no nível 1, página de vendas, vídeo de vendas, remarketing e assim vai. Depois a gente fala e tangibiliza o nosso suporte, que é em Zoom. Então eu coloco a imagem de como é que é feito esse suporte, as nossas aulas de quarta-feira. E a gente traz aqui elementos de autoridade que são um ponto extra dentro do seu vídeo de venda da sua página, que é um ponto extra. Então, se o nosso produto já saiu na mídia, isso pode ser um grande diferencial. Então, por exemplo, o Leandro já foi no podcast O Sócio e já fez várias entrevistas em vários lugares e palestrou em grandes eventos. Ainda seguindo na página, então você tem aqui quem é o Leandro para finalizar. Mas você poderia ter vários outros elementos dentro dessa página que eu comentei dentro do vídeo, que a gente não colocou na nossa página, porque hoje a gente já é muito bem posicionado. A gente não precisa de muitos argumentos mais para poder convencer a pessoa de comprar. Mas talvez você que esteja começando, faz sentido você colocar dentro da sua página de vendas. Tá, gente, para garantir que ninguém fique com dúvida, a gente pode inserir também dentro dessa página uma seção de perguntas e respostas lá no final, antes ali da bio, por exemplo, que eu falei do Leandro. Então é importante você, inclusive, ter essa bio do Leandro, que é o sobre, para trazer mais segurança e o cara conhecer o expert, a pessoa que está oferecendo esse produto. E aí no final a gente fecha ali com outra chamada para ação, ou seja, um botão para levar a pessoa até o checkout e convencer ela de comprar o seu produto. Tá, agora eu vou falar sobre algumas outras coisas que são importantes para otimizar a performance da sua página, para que, logicamente, ela funcione melhor e consiga trazer mais vendas. Então, um ponto super essencial é o tempo de carregamento. Páginas rápidas, ela oferece uma experiência melhor, logicamente. Então, para melhorar esse tempo de carregamento, você tem que deixar o quê? Suas imagens mais otimizadas, ou seja, menores. Reduzir o tamanho dos arquivos, minimizar ali o CSS e o JavaScript da sua página. Ah, eu não sei o que é isso, é o código da sua página. Você tem que falar para o seu desenvolvedor entregar uma página que carregue mais rápido. É importante também usar para entregar o conteúdo através de uma CDN. Essa CDN é o quê? É o seu site, ele está replicado em vários servidores. Então, quando a pessoa acessar, ele busca o site, esses arquivos mais próximos dele. Então, você pode usar ferramentas aí que podem otimizar a sua página. Por exemplo, Google PageSpeed ou GTmetrix, que acabam ajudando a você medir qual é a velocidade da sua página e aonde que você pode reduzir os seus arquivos para melhorar essa velocidade. Outro ponto super importante é você ter um design responsivo. O que eu quero dizer com isso? Para ele se adaptar tanto bem no celular quanto no computador ou qualquer outra tela, tá? Você pode usar ferramentas aí como Responsinator ou Browser Stack, que ajudam a testar o design para garantir a experiência fluida em qualquer tela. Logicamente, se você também estiver usando o Chrome, você consegue testar a responsividade dele com algumas extensões. Você consegue baixar ali dentro do próprio Chrome, tá? O outro ponto super importante é você ter um conteúdo persuasivo. Então, textos e elementos visuais que precisam focar nos benefícios, resolver as objeções e oferecer, como eu falei, muita prova social. Cada vez mais, trabalhar técnicas de copywriting aí, ou seja, você usar as palavras certas. Então, você destacar cada vez mais os benefícios e os depoimentos e cada vez mais prova. Então, isso é fundamental para enfatizar
como o seu produto funciona e quais as características dele. Por último, a gente tem os testes AB. Cara, isso para um gestor de tráfego ou para um infoprodutor é essencial. Então, isso é uma questão chave para melhorar suas taxas de conversão. Então, a gente tem que testar ali, por exemplo, diferentes promessas ou headlines ou ganchos, imagens diferentes, CTAs ou layouts ou cores. Então, é muito importante trabalhar ali uma equipe de tráfego, equipe de design, equipe de audiovisual, para melhorar cada vez mais essas páginas aí, logicamente junto com o time de marketing. Quais as ferramentas que você pode usar? Então, você pode usar, por exemplo, o VWO. Essa ferramenta, inclusive, é uma ferramenta paga, mas ela consegue fazer vários testes, desde mapa de calor, a testes de funis, a testes split testes e testes AB. Outra ferramenta que você também pode usar, que você pode até criar página, é o Onbouse, que ele acaba facilitando esse processo de teste. E aí você também pode acompanhar algumas métricas para avaliar a performance da sua página. Então, a principal delas são as taxas de conversão. Então, qual é o nó de conversão entre a página anterior e a página atual? Ela mede, por exemplo, se um visitante ele realiza algum tipo de ação. Então, eu vou dar um exemplo. O cara que clica na página de vendas e vai para o Initiate Checkout, eu consigo ver a taxa de conversão dessa pessoa entre uma página e outra. Se essa taxa de conversão está ruim, o que eu tenho que fazer? Melhorar as páginas ou o vídeo de vendas. Resumidamente, qual é a fórmula, tá? É você pegar o número de conversões dividido pelo número de visitantes vezes 100. Essa taxa, ela impacta diretamente na sua página de vendas, assim como nas suas vendas que ela gera. E quais são algumas ferramentas que te ajudam a monitorar suas páginas, tá? Que é muito essencial. Imagine, se a sua página sai do ar, o que acontece? Você perde vendas. Então é importante você monitorar o desempenho da sua página. Uma ferramenta, por exemplo, é a Status Cake, que ela acaba monitorando a estabilidade da tua página em tempo real, ou seja, a resposta da sua página. Então, se, por exemplo, a sua página ela fica fora do ar, o Status Cake te manda algumas notificações para você avaliar isso. Imagina uma página como Magazine Luiza, Americanas ou Casas Bahia. Se ela sair do ar, meu irmão, é milhões em vendas perdidas em pouco tempo. Uma outra ferramenta é a Cloudflare, que ela monitora a estabilidade e o tempo de resposta também da tua página. Outra ferramenta é o Hotjar, uma ferramenta completa de análise do comportamento do usuário. Ela é um mapa de calor, então ela vai identificar, por exemplo, como você está navegando dentro dessa página. Se você clicou num botão, se você rolou uma página, como é que foi a sua saída dentro dessa página. Então você consegue identificar o comportamento dessa pessoa e você consegue ter feedback do que você precisa melhorar. Quem gosta de analisar muito essas ferramentas de calor é normalmente o pessoal de designer, porque ele consegue, ou de UX, que é a experiência da pessoa dentro da página, que você consegue melhorar esses pontos. Talvez tenha alguma imagem dentro da página que pareça ser um botão, as pessoas começam a clicar nisso. E aí você tem que melhorar essa imagem para ela não parecer um botão. E sim, o botão parecer um botão. Não, é mais ou menos assim. E aí você diminui, principalmente, a taxa de abandono na página e a eficiência dessa página. Outra ferramenta é o Optimize e o VWO, que eu até comentei um pouco. São plataformas de otimização que te ajudam a fazer esse teste AB multivariado e descobrir ali o que funciona melhor. Então o teste AB, no final das contas, é o seguinte, é você pegar uma página e dentro dessa página você ter elementos dentro dela. Por exemplo, mudar a cor de um botão, você testar se o botão rosa ou verde performa melhor, se a posição do vídeo de vendas performa melhor em algum outro lugar, se a headline é melhor estar mais embaixo ou mais em cima, se uma headline diferente ia performar melhor, então você pode testar duas páginas diferentes, uma com headline e outra com outra headline. Você pode, por exemplo, eu quero testar uma página mais curta e uma mais longa. Eu não falei sobre os elementos que tem dentro de uma página? Às vezes eu posso colocar uma página só com vídeo de vendas e uma outra página com vários argumentos dentro dela. Então isso é feito um teste AB. Eu, por exemplo, dentro do VTSD ou do MBR, que era o projeto junto com a Kátia, a gente fazia vários testes desses para poder verificar isso. E serve tanto para vendas no perpétuo, ou vendas em pico de vendas, ou lançamentos. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu crio minha página de vendas? Eu não sei programar. Existem várias formas. Primeiro, você pode ter um desenvolvedor que vai te ajudar a criar essa página de vendas. Então, por exemplo, a gente tem um time aqui que cria e ele pode criar isso no HTML puro, que é uma forma de programar isso, né? Das mais básicas possíveis. Ou você pode usar algumas ferramentas já disponíveis na internet. Por exemplo, o Onbouse, o Lead Pages, ou Hotmart Pages ou Great Pages. Eu aconselho, de fato, o Hotmart Pages, que hoje você tem várias opções de páginas que você pode usar, já está integrado à sua plataforma de meio de pagamento e tem muita facilidade. Por exemplo, você colocar o seu pixel de tráfego dentro dessa página e organizar os seus elementos através de drag and drop, que é você arrastar os elementos dentro dessa página e construir essa sua página. E aí, no mais final do vídeo agora, eu quero explicar para você por que isso é importante para o infoprodutor. Tá? Uma página e um vídeo de vendas bem estruturados são essenciais para converter esses visitantes da sua página, logicamente, em clientes. Isso aumenta o retorno sobre investimento, ou seja, o ROAS e o ROI,
que é o retorno sobre todos os custos que você tem dentro da empresa. E, logicamente, vai fazer com que você tenha uma margem de lucro maior e cada vez mais conversões. Já para o gestor, ter uma boa página de vendas e um bom vídeo de vendas vai ajudar você a ter campanhas que performam melhor. Consequentemente, um custo por aquisição melhor. Então, por isso que eu digo que um gestor de tráfego ele não pode só ser um cara técnico, só trabalhar no Facebook. Ele tem que ajudar a melhorar as etapas anteriores. Porque se você ajuda a melhorar o vídeo de vendas e a página de vendas, as suas campanhas vão acabar performando melhor. Você vai trazer mais venda e um custo por aquisição e mais lucro para a empresa. Então, resumidamente, o que você aprendeu nesse vídeo? Tá? Você aprendeu a como construir sua página de vendas e seu vídeo de vendas através de uma estrutura detalhada. Você descobriu quais são as ferramentas que você pode usar para otimizar isso. Inclusive, quais são as métricas que você pode analisar para ver se a sua página está performando melhor. Então, para finalizar a nossa aula, eu vou passar um exercício para você. Primeiro, se você já tem uma página, você vai revisar a sua página com os itens que eu passei. Desde a questão da estrutura, usando as ferramentas e analisando as métricas que eu falei. E se você ainda não tem a página, você vai criar a sua página. Você também pode usar as ferramentas que eu comentei, inclusive Hotmart Pages, tá? Então é super importante. Outra ferramenta que eu lembrei aqui agora, que eu não falei, que é importante para analisar o comportamento dentro da página, principalmente se tratando de mapa de calor, é o Clarity da Microsoft. Depois você pode pesquisar na internet aí para identificar como você pode usar. Então, resumidamente, se você não tem a página, você vai criar uma página e vai utilizar também a estrutura que eu ensinei para vocês para poder criar a estrutura da tua página e do vídeo de vendas. Se você já tem, você vai revisar o que você já fez, utilizando também essas ferramentas, inclusive fazendo testes AB, utilizando toda essa estrutura e essas ideias que eu te passei. Galera, então é isso. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Valeu!